Yukito se tornou órfão com 5 anos de idade após perder seu pai, que era um sensei respeitado e muito poderoso de uma ilha chamada Aikashima. Ele vai para um orfanato e começa a sofrer bullying. Então, a descobrir que é capaz de controlar a água com seus poderes, decide se afastar de todos para não acabar machucando alguém, até se formar no ensino médio e retornar para a cidade natal para descobrir toda a verdade. E aí, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Koala e hoje vamos ter o recap do anime Ayaka. Então escolha um lugar confortável, mas sempre olhe antes se não tem ninguém. Então vamos nessa. O anime começa com a ilha Aikashima sendo atacada fortemente. Yukito e Jing, que é um aluno do seu pai, estão correndo para fora para tentar pegar um barco e fugir da ilha juntamente. E muita gente está desesperada também tentando fugir. E eles acabam encontrando o tio de Jing, e ele quer que eles saiam imediatamente da ilha, pois se Nagaki Makoto, que é o pai de Yukito, não voltar, significa que ele morreu. Enquanto isso, aparece a Nagi enfrentando um ser misterioso de fogo, e seus discípulos gravemente feridos estão fugindo. No entanto, uma explosão enorme acontece, e não se sabe o que pode ter acontecido. Yukito e seu amigo Jing estão no barco e veem a ilha totalmente destruída. O tempo se passa e o Yukito se encontra em um orfanato, e nesse dia ele recebe uma carta de Unu-san, o tio do seu amigo Jing. Na carta ele convida Yukito, após terminar os estudos, voltar para a ilha. Porém ele nem sabe quem são essas pessoas e resolve ir dormir. Todo dia Yukito sonha com o mesmo sonho, que está dentro da água boiando, mas nesse sonho aparece uma mão segurando e ele acorda bastante assustado, com seus olhos brilhantes azuis, e sua garrafa de água começa a tremer inesperadamente. Os dias se passam e Yukito consegue sua graduação no ensino médio. Todos estão se despedindo, outros tomando fora, mas apenas Yukito está sozinho, pois não tem nenhum amigo, e ele se despede apenas de sua professora, pois ele está indo embora para sua cidade natal. Enquanto está indo embora da escola, Jing já está do lado de fora lhe esperando para levá-lo diretamente à ilha. Porém, ele não parece muito sóbrio. O cara literalmente já bebeu umas 10 latinhas. Então ele vai em direção a Yukito e diz que ele cresceu muito rápido. Porém, Yukito fala que ele está enganado, pois ele é outra pessoa, e vai embora com vergonha. Jing começa a segui-lo e pede para ele parar de ignorá-lo. Porém, Yukito continua afirmando que ele não é ele. Então Jing resolve empurrar ele de uma ponte que estão atravessando. Yukito cai na água. Como ele está com muita roupa, começa a afundar bem rápido. Já se afogando, os olhos de Yukito começam a brilhar e um redemoinho enorme na água está se transformando, enquanto ele está girando mais rápido ainda. Ele tem flashes de que isso já aconteceu uma vez e fica desesperado, e nesse momento Jing flutua na água e consegue controlá-lo. Já sem paciência, Jing pega uma bolsa com poderes estranhos que consegue engolir Yukito. Logo após ele acorda em um barco no meio do oceano, indignado, e Yukito questiona como ele foi parar ali. Jing diz para ele ficar calmo, até lhe oferece uma bebida, e explica que só está levando ele para sua antiga casa, e que seu pai era seu mestre quando era mais novo, e ele tem Yukito como um irmão. Enquanto eles estão conversando, eles chegam na ilha, e Yukito conhece os antigos amigos do seu pai. Ao chegarem na casa, Yukito fica muito desconfortável, pois há muito tempo não tem contato frequente com outras pessoas, pois no orfanato ele vivia isolado. Yukito vê sua foto com seu pai junto com Jing, e ele questiona se os poderes que seu pai tinha, ele tem também. E Jing diz que ele tem, porém ainda não aprendeu a usar nenhuma técnica para controlar. Yukito diz que não sabia que seu pai era tão poderoso e pergunta sobre a sua mãe, mas todos ficam calados sem saber o que dizer. Ele não entende porque agora chamaram ele para lá, sendo que ele passou a maior parte da sua vida em um orfanato. O prefeito Ino-san afirma que era desejo de seu pai, e não sabe dizer o real motivo dele ter feito isso com seu filho. Já em seu novo quarto, Jing pergunta de Yukito por que ele é tão distante das pessoas. Ele conta uma história de que uma vez sofreu bullying de alguns colegas do orfanato e que acabou usando seus poderes e perdendo o controle, fazendo o seu colega morrer. Depois disso, nunca mais ele quis se aproximar das pessoas.
Enquanto Yukito estava contando sua história deprimente, Jing estava jogando no celular e não prestando nem um pouco de atenção nisso, deixando Yukito bastante irritado e faz ele dar uma volta na ilha. Já lá fora ele encontra seres flutuantes e fofinhos ao seu redor e um cai na água. Enquanto Yukito vai olhar sem entender o que está acontecendo, um ser misterioso com um laser vermelho na testa aparece e avança para atacá-lo, mas Jing aparece e consegue o salvar. Jing diz que aquilo é uma Aramitama do mal. Existe as do bem, mas aquele é completamente ofensiva. Jing diz que vai destruir o bicho mostrando suas habilidades de terceiro discípulo do pai de Yukito. Após Jing derrotar o monstro bizarro, Yukito fica impressionado com seus poderes, mas logo a Aramitama do mal se regenera e tenta atacá-los novamente. Dessa vez Jing arremessa Yukito dentro da barriga da água da Aramitama, o deixando totalmente estressado, fazendo Yukito liberar toda sua energia e poder e a destruindo de uma vez. Como Yukito não sabe controlar, Jing precisa usar suas habilidades de controle para pará-lo. As Aramitanas são purificadas e se transformam em Aramitama do bem. Uma vai até um sensei alertando que Yukito retornou para a ilha. Então galera, esse foi o resumo do primeiro episódio do anime Ayaka. Se você gostou, deixa aquele like e o vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima.